Olá você que me acompanha neste canal, nestes canais, né? Porque eu tenho mais de um. Só que no YouTube eu tenho 4, se não me engano. É claro que não trata dos mesmos os assuntos. Um é esse sério, o outro é de jogos, o outro é qualquer aleatoriedade que eu posto lá, e o outro é como backup, se o meu canal principal cair. Se bem que esse canal backup é o que mais sofre também, mas enfim. Olha, aqui na cidade onde eu moro, a qual eu já fiz um documentário sobre o ocultismo aqui nessa cidade, eu espero que você procure por aí no perfil aqui no canal, o documentário que eu produzi. Eu estava passeando de carro, né, passeando entre aspas. Eu tinha chamado um Uber e ao passar por uma avenida conhecida por ter algumas prostitutas de vez em quando, aqui chamada de Avenida Leste-Oeste, em São Paulo é tipo Avenida Paulista. Essas avenidas que você sabe que tem movimento, mas que à noite, e nem precisa às vezes estar à noite para ter algumas garotas de programa, alguns travestis fazendo o seu trabalho de ser prostituta, né? E eu fiquei reparando ao redor, como sempre gosto de reparar, até porque eu tenho que ficar com a cabeça na janela, porque eu passo mal, eu tenho um estômago fraco para carro, ônibus, essas coisas. Por isso que eu não faço viagens mostrando outras coisas, outros simbolismos por aí, porque eu tenho um estômago fraco, porque senão eu já teria feito. Por isso que existe a internet, a gente pode sair de um lugar para o outro sem sair do lugar, não é mesmo? Bom, e porque eu estou contando essa história, tem a ver com a foto que vocês estão vendo agora. E passando por essa avenida, eu vi que estava sendo construído algo. Faz tempo que eu não passava por aquele local e tive que ir para consertar este computador que está processando a minha imagem agora, que está processando esse áudio que você está vendo, esta foto que você está vendo. E eu estava lá com o computador e o Uber e passamos em frente a isso daí, ó. Mais uma denominação da Universal, da máfia Universal, da desgraça da Universal, o próprio Macedo, que mais parece um ateu do que um cristão. Esses pastores mais famosos mais parecem ateus do que cristãos, porque se tivesse um mínimo de temor não fariam o que fazem. O esquema do Macedo é grana, assim como vários já denunciaram amigos deles, enfim. E eu tirei foto e eu postei no meu status, eu ia postar aí no Facebook para vocês, mas agora eu vou fazer em formato de vídeo, vocês vão entender o porquê. Falar sobre a Universal, um monte de gente já falou, já tem documentário, já tem denúncias, amigaços dele na época, conta várias coisas que você pensa assim, eu odeio aquela pessoa, mas agora que eu passei a ouvir o que as outras pessoas têm a dizer, eu estou odiando cada vez mais. Enfim. Então, eu tirei foto e postei no status do meu WhatsApp, mais uma empresa. Ou seja, fazendo um trocadilho com igreja, já que as pessoas acham que isso é igreja, sendo construída aqui na cidade. E eu tirei foto enquanto o Uber estava parado nessa avenida. E eu falei assim, mas que lixo, hein? Que lixo. E outra ocasião que eu precisei chamar o Uber para ir para o trabalho, eu tirei esta foto aqui. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. O que me chamou a atenção foi duas coisas. Deste lugar e segunda Crônicas. Por que, Nicolas, isso chamou a sua atenção? Bom, sobre o lugar, é claro que qualquer pessoa leiga que não lê as escrituras, não lê o contexto que a gente vai ler, por isso que eu estou fazendo formato de vídeo. E membros ou não aí de dentro vai olhar e pensar, os membros de fora, de outra denominação, ele está fazendo isso, mas lugar pode ser qualquer um, mas o lugar é na minha denominação que acerta, a dele não.
Outros que não gostam de se meter, gostam de ficar no meio do muro. Ah, é lugar, tá bom, qualquer lugar aí dentro, aí fora, beleza, não tem problema. Para os membros da Universal, a oração deste lugar está destinado. Esqueci qual que é a regra gramatical dentro da gramática, o que significa deste, né? Eu posso até pesquisar aqui enquanto eu falo. Então eu pensei, deste lugar, eu falei assim, eles são bem espertinhos, né, de pegar um verso fora de contexto e botar deste para dizer que aquele lugar não é outro, não é fora, não é lá no pátio, igual era. Vamos ver. Deste. Opa, desligou aqui. Deste. O vocábulo deste, formado pela preposição de mais o pronome demonstrativo este, é utilizado para introduzir os termos desse, formado pela preposição de mais o pronome demonstrativo esse, e deste, constituído pela preposição de mais o pronome demonstrativo este, são usados no início de um complemento indireto. Podem indicar proximidade de algo em relação ao enunciador ou ao interlocutor, bem como localizar temporalmente esses agentes do discurso. Então, é juntado pela preposição e pelo pronome demonstrativo. Então, é demonstrando aquele lugar, não é outro, não é fora, não é lá aqui nesses prédios aí em cima, não. É ali, é neste lugar. Olha aí outro também, ó. É porque o Uber estava em movimento na hora, eu tive que tirar certinho. Então, o que pegou mais bem é esse daqui. E eu pensei, eu vou ler depois, com mais calma, o contexto. Eu comecei a ler, eu falei assim, melhor fazer um vídeo. E claro, a segunda coisa que me chamou a atenção é 2 Crônicas, que pra mim é um livro totalmente dispensável da Bíblia. Isso daí eu não considero escritura. Até porque mais se parece com as adulterações que feitas pelos escribas. Assim como Isaías ou Jeremias denunciou a falsa pena dos escribas, né? A pena dos escribas escrevem falsamente, alguma coisa nesse sentido. Então eu pensei, eu vou ler com o pessoal. Eu estou aqui com o meu programinha que eu paguei caro. Se você quiser utilizar também, não tem mais original. Eu vendo craqueado. Eu vendo de uma forma que não existe na internet, mas não é nem original, mas vem tudo que tem no original. Enfim, então Crônicas, 2 Crônicas, vamos lá. 2 Crônicas, Reis, livros que você tem que tomar um cuidado, porque ali quase não há inspiração de nada. Você vai entender o que eu tô falando. Vamos lá, 2 Crônicas 7. Mas eu comecei a ler no final do capítulo 5 pro 6. Então vamos começar da mesma forma? Vamos lá. Salomão fez todos os objetos destinados ao templo de Deus. O altar, o que? O que ele trouxe de objetos lá? Fez todos os objetos destinados. Quais objetos? Vamos lá. O altar de ouro e as mesas sobre as quais estavam os pães da proposição. Os candelabros com suas lâmpadas de ouro puro que deviam, conforme a lei, brilhar diante do debir. As flores, as lâmpadas, as tenazes de ouro, e era ouro puro. As facas, as taças de aspersão, as bacinetas e os incensórios de ouro puro, a entrada do templo, as portas interiores para os santos dos santos, e as portas do templo para o recal de ouro. Assim ficou terminada toda a obra que Salomão, tá? Tá repetido aqui uma vez, mas estou repetindo para você pegar o fio da meada. Executou para a casa de Deus. E Salomão mandou trazer o que seu pai Davi havia consagrado, a prata, o ouro e todos os utensílios, e colocou-os no tesouro da casa de Deus. Até aqui, Salomão, o escritor que fez essa parte, está dando muita ênfase. Olha, ouro, não, mas era ouro puro, hein? Não pode faltar. O cara parece que vai morrer. E para vocês não ficar só no que eu estou falando, estou aqui com o meu aplicativo. Paguei caro.
caro. E vamos usar esta versão aqui. E pegar onde eu estou lendo. Segunda Crônicas 4, vamos lá. Bom, eu não lembro como abrir todo ele, até porque faz tempo que eu não mexo nesse daqui, mas a gente vai indo. Aqui nessa versão. E fez também Salomão todos os objetos que eram para a casa de Deus, como também o altar de ouro e as mesas sobre as quais estavam os pães da proposição. E os castiçais com as suas lâmpadas de ouro finíssimo para se acenderem segundo o costume perante o oráculo. E as flores, as lâmpadas e os espivitadores eram de ouro, do mais finíssimo ouro. Eles dão ênfase até aqui. Como também os apagadores, as bacias, as colheres e os incensários de ouro finíssimo. E quanto à entrada da casa, as suas portas de dentro do lugar santíssimo e a porta da casa do templo eram de ouro. Ah, agora eu sei. Vamos lá. Agora vamos lá. Assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Aqui fala Yahvé, que é outro nome falso, que eu estou lendo aqui na Bíblia de Jerusalém. Mas eu vou deixar aí na tela, tá? Para vocês... para vocês conseguirem ler, tá? Não ficar só no que eu estou falando, está aí para vocês, ó, todo isso daqui, tá? Se tiver no celular, é só deitar o celular que vai conseguir ver, tá bom? Vamos lá. Assim ficou terminada toda a obra que Salomão executou para a casa de Yahvé. E Salomão mandou trazer o que seu pai Davi havia consagrado, a prata, o ouro e todos os utensílios, e colocou-os no tesouro da casa de Deus. Então essa casa de Deus tinha tesouro, beleza. Então Salomão congregou em Jerusalém os anciões de Israel. Ele montou uma igreja? Não, ele montou uma reunião. Ele reuniu. Você não vê nos jornais, por exemplo, quando os políticos estão lá na casa nas quantas? A Assembleia está reunida para votar a favor de alguma lei. Assembleia, a reunião, congregação, mesma coisa, uma congregação. Eles estão reunidos em algum lugar com um propósito, tá bom? Mas aí pegaram, toda vez que você ouvir congregação, assembleia, é tudo da religião. Meu pai, só para achar que tem base na Bíblia, que eles não tem nada. Congregação, essas seitas aí que surgem, preterismo, calvinismo, istaísmo, tudo na porcaria. Bom, vamos lá. Todos os homens de Israel se congregaram junto do rei, se juntaram junto do rei, se reuniram junto do rei. No 7º mês, durante a festa, vieram todos os anciãos de Israel e foram os levitas que carregaram a arca. Fizeram subir a arca e a tenda de reunião com todos os objetos sagrados que nela estavam. Foram os sacerdotes levitas que as transportaram. Depois o rei Salomão e toda a comunidade de Israel reunida junto dele diante da arca imolaram ovelhas e bois em quantidade tal que não se podia contar nem calcular. Então imolaram ovelhas e bois, quantidade que nem se podia contar. Será que o Criador aceitava isso? Os sacerdotes conduziram a arca da aliança de Yahvé. Entenda Deus, entenda esse Deus desse pessoal maluco, tá? Ao seu lugar, ao debir do templo, a saber, ao Santo dos Santos, sob as asas dos querubins. Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote, uma vez por ano, teria que entrar, aspergir lá o sangue de algum animal para purificar o lugar. É tudo judaísmo, mesma coisa que a macumba faz, as pessoas, acham, meu Deus, proíbe, olha, vamos pisar, quebrar, igual a Universal fazia, sabia que ela fazia isso? Ela incentivava os pastores lá a quebrar as coisas? Você não sabia não? Mas vamos lá, né? Os querubins estendiam suas asas sobre o lugar da arca dos querubins. Os querubins estendiam suas asas sobre o lugar da arca, abrigando-a e aos seus varais.
Eles eram suficientemente longos para que se visse sua extremidade no prolongamento da arca diante do Debir. Mas não fora daí, eles aí permanecem até hoje. Na arca nada havia, exceto as 2 tábuas que Moisés, no Horebe, aí tinha colocado quando Yahvé concluíra uma aliança com os israelitas a saída do Egito. Né? É. Pessoa por trás da página O Propagador de Real. Pessoas da seita adventista. Pessoas aí da seita Yahuwah, de volta à raiz. Pessoalzinho judeu, que se acha judeu hoje em dia. Deixa eu te falar um negócio. Olha esse verso aqui. Não é toda a Bíblia inspirada por Deus? Então, vamos lá. Na arca nada havia, exceto as 2 tábuas que Moisés no Horebe aí tinha colocado quando Yahvé concluíram uma aliança com os brasileiros, com os gentios, com os samaritanos. Não. Com os israelitas. A saída do Egito. É a partir dali que se estabeleceu a lei de Moisés. Para quem? Para os israelitas. Você pode comer a carne que for, meu filho, desde que não seja humana, né? Come carne de porco, o que for. Bebe seu café. Meu pai, não é pra guardar a caceta do sábado que eu, neste momento, acabei a série sobre o nome. Tá? Vou fazer um pouco diferente do que as pessoas fazem por aí, mas que talvez você pode achar algum vídeo que se parece com o meu. Você vai entender o que eu estou falando depois. O sábado eu estou desenvolvendo neste momento o texto para publicar em formato de texto ou em vídeo, um esboço que eu estou fazendo para o vídeo. Nunca fiz isso, vou fazer agora. Toda vez que eu começava em texto, era em texto que vocês veem aí. O estudo sobre o inferno, defesa dos LGBTs, apóstolo, um monte de coisa que eu já fiz aí, que eu já nem lembro de tanta coisa, tá bom? Vamos lá, continuar. Então, Monte Horebe, israelitas, saída do Egito. Vocês não saíram do Egito coisíssima nenhuma, é pra lá, pra eles, tá bom? Vamos lá. Ora, quando os sacerdotes saíram do santuário, de fato, todos os sacerdotes que lá se achavam, tinham se santificado sem observar a ordem das classes. Os levitas, cantores em sua totalidade, Asaf, Emã e Editum, com seus filhos e irmãos, estavam revestidos de linho puro e tocavam símbolos, lira e cítara. Permaneceram ao oriente do altar e 120 sacerdotes os acompanhavam tocando trombetas. Cada um dos que tocavam a trombeta ou cantavam, louvavam e se lembravam Yahvé a uma só voz, elevando a voz ao som das trombetas, dos símbolos e dos instrumentos de acompanhamento, celebravam a Yahvé. Porque ele é bom, porque o seu amor é para sempre. A casa se encheu com a nuvem da glória de Yahvé. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. Porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Olha, tem várias problemáticas que eu posso pontuar. Mas para ser sucinto, tá? Vamos lá? Porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Bom, a glória do Senhor é de Deus ou de um outro Deus? Porque se encheu a casa de Deus, porque não falou assim, Deus estava lá, ele encheu lá, mas por que colocou Senhor? Porque a glória de Yahvé encheu a casa de Deus. Ou é na mesma pessoa? Por que o escritor botou isso? Segundo, aqui é um prato cheio, né, nas traduções em português. A glória do Senhor, lá a casa de Deus, igreja, então a glória do Senhor está aqui. Ai, meu pai. Vamos lá. Vamos lá?
Vamos lá. Símbolos, cítaras e não sei o que. Todos esses instrumentos existem dentro da Igreja Universal para dizer que é deste lugar? Bom, na época era, por quê? Mudou? Deus muda? Não, não. A Universal é de quem? Ah, é de Deus. Na cabeça do membro é de Deus. Dos pastores e do bispo Macedo, safado, máfia, vagabundo, safado, mentiroso, satanista, que é o Edir Macedo. Não, é dele. Tá? É uma das problemáticas, tá bom? Vamos lá. Segunda Crônica 6:1. Vamos lá? Então Salomão disse... Bom, se você ficou até em dúvida até então quem era... Pra quem eles faziam sacrifícios... Pra quem eles consagravam os utensílios do templo... Por causa de meu pai Davi, oh meu Deus! Os anciãos de Israel a quem eles serviam... A quem eles estavam reunidos ali para discutir os assuntos? Vamos ver? Vamos ver se você ainda tem dúvida, porque pelo amor, só se Salomão não tivesse falado isso, putz, meu pai do céu, hein? Ai, ai, ai. Até quando está claro as pessoas não enxergam. Vamos lá, vamos lá. Então Salomão disse: Yahvé decidiu habitar a nuvem obscura. Nas versões de Almeida... Então falou Salomão, o Senhor disse que habitaria nas trevas. O Senhor dele, o Deus dele, ele disse, o Senhor disse para ele. Aqui na Bíblia de Jerusalém tem uma mudança de sentido. Yahvé decidiu habitar a nuvem escura, ou seja, por vontade desse Deus dele, maluco. Esse Deus maluco dele decidiu habitar a nuvem obscura. Essa mesma nuvem obscura que encheu a casa de Deus, que é o templo que Salomão estava construindo, já trazendo os utensílios, os instrumentos para este templo. Mas já tem a mudança de sentido para as versões em português, que... Então falou Salomão, o Senhor disse que habitaria nas trevas. Aonde que esse Senhor disse? E se disse? Por que nas trevas? O Salomão continua falando. E eu construí para ti uma casa principesca, uma residência que habitarás para sempre. E eu tenho te edificado uma casa para morada, um lugar para a tua eterna habitação. Para o Senhor que decidiu habitar, ou que disse que habitaria nas trevas. Bom, se o Universal está usando isso para dizer que eles são tudo isso da Templo de Salomão, aí eu concordo, porque o Deus que está lá é o que habita nas trevas mesmo. Enfim. E depois o rei se voltou e abençoou toda a Assembleia de Israel. Ele estava lá, se dirigiu para a frente de todo mundo, das pessoas reunidas lá de Israel. Toda a Assembleia de Israel mantinha-se de pé e ele disse: Bendito seja Yahvé. Que ele não falava Yahvé, né? Porque não tinha essa palhaçada na época, mas enfim. Deus de Israel, que realizou por sua mão o que com sua boca prometera a meu pai Davi, dizendo: Desde o dia que fiz sair meu povo da terra do Egito, não escolhi uma cidade dentre todas as tribos de Israel para nela se construir uma casa onde estaria meu nome, e não escolhi um homem para ser chefe de Israel, meu povo, mas escolhi Jerusalém para que meu nome aí estivesse, escolhi Davi para comandar Israel, meu povo. Bom, se o Criador disse isso ou não, pelas palavras de Salomão, com certeza não estava se referindo nem ao seu servo Davi, nem a Salomão. Você vai ver. Mas meu pai Davi teve a intenção de construir uma casa para o nome de Yahvé, Deus de Israel. Mas Yahvé disse a meu pai Davi:
planejaste edificar uma casa para o meu nome, e fizeste bem. Contudo, não serás tu quem edificará esta casa. Aí o Salomão cita isso, e os religiosos entendem confiar mais em Satanás, em demônio e em Salomão do que no Messias, no que o Criador disse. E aí, até hoje, tem essa palhaçada, nossa, que erro do caramba, de interpretar dessa forma. Quer ver? Fizestes bem. Contudo, não serás tu quem edificará esta casa, e sim teu filho, saído de tuas entranhas, que construirá a casa para meu nome. Aí, ele pega uma passagem lá da antiga aliança, quando eles ainda estavam na antiga aliança, e fala, tá vendo? Esse Deus aí que eu falo que ele habita nas trevas, ele falou pro meu pai Davi, bom, você fizeste bem, mas não é bem assim, é teu filho que vai fazer. Já que Salomão é filho de Davi, então é dele. Bom, se você tá pensando nisso, então você tem que dizer que aquele mesmo Deus que conversava com Davi falou isso é o capeta, é o que habita nas trevas. Porque o Criador não há trevas alguma. Ai, meu pai. Ele não habita. Ele não habita. Ele não se mistura, mas ele é criador de tudo. Não confunda uma coisa com outra coisa. Vamos lá? Quem será este que sai das entranhas de Davi e vai construir uma casa para ele? Bom, qual que é a diferença se Davi tivesse construído e Salomão tivesse construído? Não ia matar do mesmo jeito os animais? Não ia consagrar do mesmo jeito? Não ia pegar os utensílios, os instrumentos, a harpa? Como que Davi é representado às vezes nas denominações? Harpa, desenho, harpa. Qual que é a diferença? Esse Deus é maluco? Não. A quem saiu das entranhas de Davi que ia construir casa para ele? Pessoas. Eu não posso dizer nada mais, nada menos do que o Messias. Nicolas, ele saiu das entranhas de Davi? Saiu. O seu tataravô, você saiu das entranhas dele. Se não tivesse existido ele, você não existiria. Ó, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Filho de Davi. Filho de Davi. Dentro da linhagem física, sanguínea de Davi mesmo. É daí o filho que ia sair. Mas os religiosos, o Salomão safado, bruxo, o Davi assassino, desgraçado, não conheceu nada do Messias, vagabundo, safado, adúltero, idolatrado, salve salve dos religiosos, não aprendeu nada também. Ai, vamos lá, a gente tem que chegar, né? A gente tem que chegar, qual que era? Aí, ó, 7h15, meu pai. Vamos lá. Yahvé realizou a palavra que dissera, sucedi a meu pai Davi, e tomei posse, né? Indevidamente, né? Quem conhece a história sabe. Leia bem como que Salomão chegou ao poder, viu? Tomei posse do trono de Israel como prometera Yahvé, e construí casa para o nome de Yahvé, Deus de Israel. E nela coloquei a arca, na qual se acha a aliança que Yahvé concluiu com os israelitas. Pegou algo que já não tinha valia e botou lá dentro, enfim. Em seguida, Salomão postou-se diante do altar de Yahvé, na presença de toda a Assembleia de Israel. Até agora não mudou, é para todo mundo ver. E estendeu as mãos. Ora, Salomão mandara fazer um estrado de bronze que pusera no meio do pátio. Tinha 5 côvados de comprimento, 5 de largura e 3 de altura. Salomão subiu a ele e ajoelhou
diante de toda a Assembleia de Israel. Estendeu as mãos para o céu e disse: Yahvé, Deus de Israel, não existe nenhum Deus semelhante a ti nos céus nem na terra. Tu que guardas a aliança e conservas o amor para com teus servos, quando caminho de todo o coração diante de ti. Cumpristes a teu servo Davi, meu pai, a promessa que lhes havia feito. E o que disseste com tua boca, executastes hoje com tua mão. Com tua mão, cacete, foi com a tua, seu safado. E agora, Yahvé, Deus de Israel, mantenha a teu servo Davi, meu pai, a promessa que lhe fizeste ao dizer: jamais te fará faltará um descendente diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos atendam ao seu procedimento e sigam a minha lei como procedeste diante de mim. Salomão e Davi procedeu diante do Criador, viu? Tá bom. Agora, pois, Yahvé, Deus de Israel, que se cumpre a palavra que disseste a teu servo Davi. Mas será verdade que Deus habita com os homens nesta terra? Será? Você ainda se pergunta, Salomão? Você ainda se pergunta, Salomão? Pelo amor, hein? Olha aqui. Vamos lá. Onde que eu estou lendo? Mas, na verdade, habitará Deus com os homens na terra? Será? Será que ele habita com os homens na terra, Salomão? Vai ser burro assim lá longe, cara. Vai ser burro. Ah, o Nicolas, ele é mais inteligentão. Qualquer um é mais inteligente que esse imbecil, que esse idiota. Pelo amor, né? Ah, porque tem um nome citado dentro da Bíblia, a pessoa já é santa. É homens como a gente, mas inspirados. O Salomão no caso não, mas a maioria inspirados. Mas que algumas coisas é inspiração e outras que é por eles mesmos. Vai dizer que o Pedro foi inspirado a cortar a orelha lá. Paulo foi inspirado a entregar uma pessoa a Satanás, você não sabia disso? Se os céus e os céus dos céus não o podem conter, muito menos essa casa que construí. Simples, né? Podia ter parado aí, Salomão. Ah, destrói essa merda aí mesmo. Não devia ter construído seguindo um raciocínio, né? Se atento à prece e a súplica de teu servo Yahvé, meu Deus, escuta o clamor e a prece que teu servo faz diante de ti. Que teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar onde prometeste colocar teu nome. Maluco, cara. Ouve a prece que teu servo fará neste lugar. Maluco igual o Macedo. Que lugar, o que? Ele nunca mandou construir esse lixo, cara. Ai, ai. Escuta as súplicas de teu servo e de teu povo Israel, quando orarem neste lugar. Escuta as súplicas de teu servo e de teu povo Israel. Quando orarem neste lugar. Desde aí... meu pai. Neste lugar, naquele templo que Salomão dedicou ao Senhor que habita nas trevas... que ele interpretou erroneamente ou safadamente mesmo, que o Criador disse para Davi, mas não disse que era Salomão, era ao Messias que saía das entranhas dele, na linhagem sanguínea descrita lá em Mateus, e em outros, a cronologia, a árvore genealógica do Messias. Escuta as súplicas de teu servo e de teu povo Israel. As pessoas que vão lá é de Israel. A Universal é judeu. Quando orarem neste lugar, naquele, não é nesse aí. Não é em nenhum outro, é neste, naquele, naquela época. Salomão ou qualquer um escritor que tenha escrito Segunda Crônicas, ele tinha a visão de Universal. A Universal tava lá na esquina dele, lá roubando o pessoal. Pegando ouro, o que que é? Não. Escuta do lugar em que resides, do céu, escuta e perdoa. Se alguém pecar contra seu próximo. E pior, né?
pecava contra o Criador, construindo esse lixo aí. E este se comprometer com um juramento imprecatório e vier jurar ante teu altar neste templo, escuta do céu e age. Julga teus servos, dá ao culpado o que ele merece, fazendo recair sobre ele o peso da sua falta e declara justo o inocente, tratando-o segundo a sua justiça. Se o teu povo Israel for vencido pelo inimigo por haver pecado contra ti, e depois se converter e louvar o teu nome, orar e suplicar diante de ti nesta casa, escuta do céu, perdoa o pecado de Israel, teu povo, e reconduze-o ao país que lhe deste, a ele e a seus pais. Quando o céu se fechar e não houver chuva por terem eles pecado contra ti, se rezarem neste lugar, louvarem teu nome e se arrependerem de seu pecado, por os teres afligido, escuta do céu, perdoa o pecado dos seus servos e de Israel, teu povo, tu lhes indicará o caminho reto que devem seguir, e rega com a chuva tua terra que deste em herança a teu povo. O pessoal reclama de chuva, né? Naquela época não tinha esse conceito, isso daí é do sistema. Quando o país sofrer a fome, a peste, a mela e a ferrugem, quando sobrevierem os gafanhotos ou os pulgões, quando o inimigo deste povo secar uma das portas, quando houver qualquer calamidade ou epidemia, seja teu povo, seja qual for a oração, a súplica, seja um homem qualquer ou de todo Israel, teu povo, se sentir sua desgraça e sua dor e erguer as mãos para esta casa, escuta do céu onde resides, perdoa e retribui a cada um segundo o seu proceder, pois conhece seus corações. És o único que conhece o coração dos homens, a fim de que te respeitem e sigam teus caminhos por todos os dias que viver sobre a terra que deste a nossos pais. Mesmo o estrangeiro que não pertence a Israel, teu povo, se vier de um país longínquo, por causa da grandeza do teu nome, da tua mão forte e do teu braço estendido, quando vier orar nesta casa, escuta do céu onde resides, atende todos os pedidos do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra reconheçam teu nome e te temam como faz Israel teu povo, e saibam eles que este templo que edifiquei traz o teu nome. Se o teu povo sair à guerra contra seus inimigos pelo caminho que os enviares e eles orarem, voltados para a cidade que escolhestes e para a casa que construí para teu nome, escuta do céu sua prece e súplica. Aqui continua falando, enaltecendo o Deus dele. Ouve então desde o céu o assento da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, né? Tudo bem, enfim. Olha lá. É toda a oração de Salomão. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu. O holocausto e os sacrifícios. Esse Deus dele. E a glória do Senhor encheu a casa. Quando um religioso citar isso, é daí que vem, tá? Você viu o contexto? Isso seu pastor não te explica não, né? Há quanto tempo você tá lá? Ele não te explica. Bom, gente, vamos terminar por aqui. Não aqui já. Vamos ler este contexto. A gente leu o macro contexto. Agora a gente vai entrar nesse contexto do capítulo. Quando Salomão terminou de orar, desceu o fogo do céu que consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória desse Deus aí dele encheu o templo. Os sacerdotes não puderam entrar na casa do Deus deles, pois a glória do Deus deles encheu o templo desse Deus deles. Todos os israelitas, vendo o fogo descer e a glória do Deus deles repousar sobre a casa, prostraram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, adoraram e celebraram esse Deus deles que gosta de louvor, que gosta de templo, gosta de sacrifício, holocausto, esse Deus vagabundo, desgraçado, esse capeta. Esse daí eu não respeito, esse é o daí que habita nas trevas. Você não pensa que eu estou falando contra o Criador não, que eu defendo ele na minha vida, tá certo? Ameaçado ou não, levando porrada ou não, verbalmente ou não, eu defendo. Agora, não esse Deus aí, Salomão, Davi, esse não, isso daí não é o Criador dos céus e da terra. O rei e todo o seu povo ofereceram sacrifícios diante desse Yahvé. O rei Salomão imolou em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Agora, as religiões de matriz africana, ou não, sacrifica os dois animais, já é um absurdo. Cadê a lei? Cadê a lei?
Mas na época se fazia muito pior em grande quantidade. Imagina tanto de sangue que tinha. Esse daí era pra Deus. Se você acha que toda a Bíblia inspirada ele está de Gênesis Apocalipse, esse Deus de vocês religiosos, então você tem que matar um boi hoje. Não, boi é espiritual. Beleza. Agora, não vem falar mal do amiguinho, colega, um bandista, candomblessista, ou o que as pessoas chamam de macumba. Não, não vem falar. É, não, mas eu como boi, mas lá eles estão sacrificando pro capeta. Aí aqui não, e aqui não, né? Aqui eles estavam sacrificando para o seu Deus. É, né? Faz sentido, né? Aham. Uhum. Ai, ai. Assim o rei junto com seu povo consagrou o templo de Deus. Como que ele consagrou? Matando em sacrifício 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Assim que ele consagrou o templo desse Deus vagabundo que eu não respeito. Esse Deus dos religiosos. Esse Deus da Universal, já que ele pegou. Esse Deus que eu não respeito. O Deus de lá, é claro, é o Macedo. Mas junto com o Macedo tem o capeta que ele serve. Junto com seus membros, junto com seus pastores. Esse eu não respeito. Os sacerdotes conservaram-se de pé, exercendo suas funções. E os levitas celebraram Yahvé com os instrumentos que Davi fizera para acompanhar os cânticos de Yahvé. Os cânticos de Yahvé, os levitas ele tocando, é pra esse Deus. Ô levita, tudo bem? Boa tarde, paz do Senhor. Paz do Senhor, levita. Porque canta na casa de Deus. Mas cadê? Onde eles imolam sacrifício? Essa parte será que eles contam pra você? Como que foi consagrado o templo ali de Salomão, que eles chamam de Deus? Imolando 120 mil ovelhas, bois. Qual religião hoje mais se parece com a que era praticado aqui? Hã? Mas está dentro da Bíblia. Se a Bíblia é a inspirada de Deus, ela é o próprio Deus para os protestantes, então o Deus de vocês está mais dentro com as pessoas que fazem sacrifício de animais do que para com vocês. Porque o seu amor é para sempre. Eram eles que executavam os louvores compostos por Davi. Eu pensava que era por Deus. Não, essas músicas gospels é feita por homens que quer só... Tá certo? Ou quando não é isso, quem fica com o lucro é o cantor mesmo. Enfim, às vezes. A seu lado, os sacerdotes tocavam a trombeta e todo Israel se mantinham de pé. Salomão consagrou a parte central do pátio que estava diante do templo de Yahvé, porque foi lá que ofereceu os holocaustos e as gorduras dos sacrifícios de comunhão. Pois o altar de bronze que Salomão fizera não podia conter o holocausto, a oblação e as gorduras. Você lembra do altar de bronze, o tamanho? Naquele tempo, Salomão celebrou a festa durante 7 dias e todo Israel com ele. Uma grande assembleia desde a entrada de Emate até a torrente do Egito. No 8º dia fez-se uma reunião solene, pois fora celebrada a dedicação do altar durante 7 dias e celebrada a festa durante 7 dias. No 23º dia do 7º mês, Salomão mandou o povo para suas casas, alegre e de coração contente pelo bem que Yahvé fizera a Davi, a Salomão e Israel, seu povo, esse Deus dele. Salomão terminou a casa de Yahvé e o palácio real e completou tudo o que tencionava fazer na casa de Yahvé e na sua. Yahvé apareceu então de noite a Salomão e disse... Esse daí apareceu para ele de noite, hein? Ouvi tua prece e escolhiste lugar para mim como a casa dos sacrifícios. Ixi... Quando eu fechar o céu e não houver chuva, quando eu ordenar os gafanhotos que devoram o país, quando eu enviar a peste contra meu povo, se o meu povo sobre quem for invocado o meu nome... Aí os religiosos usam isso, você já ouviu até fora da Universal. Olha esse verso, esse Deus dentro desse contexto, olha o que ele fala.
Eu vou ler na Bíblia dos Senhores. Vamos lá? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É esse Deus que ouviu a prece de Salomão. Se fosse o Criador, teria dado uma corrigida. Teria falado diferente que Salomão fez. Mas não, ó. Parece que ele esqueceu. Doravante meus olhos estarão abertos e meus ouvidos atentos à oração feita neste lugar. Ele já tinha acabado de construir o templo. Dentro desse todo contexto de sacrifício, sacerdócio. Para o futuro escolhi e consagrei esta casa a fim de que o meu nome aí esteja para sempre. Meus olhos e meu coração aí estarão sempre. Quanto a ti, se caminhar diante de mim como fez Davi teu pai, esse Deus aí disse que Davi caminhou diante dele. E eu não tenho dúvida que Davi caminhou diante desse Deus teu pai, se agires conforme tudo quanto te ordeno e observares meus mandamentos e minhas leis, consolidarei teu trono real, como prometi com teu pai Davi, quando disse, jamais te faltará um descendente, blá blá blá. Mas se me abandonasse e negligenciar os mandamentos e as normas que vos propus, se for de servir aos outros deuses e lhe prestar desculto, eu os arrancarei da minha terra que lhes dera. Esta casa que consagrei a meu nome, eu a rejeitarei da minha presença e a farei objeto de escárnio e de riso entre todos os povos. Esta casa tão excelsa será para todos os transeuntes motivo de espanto. Eles dirão, por que Yahvé tratou assim esse país e essa casa? E responderão, porque abandonaram Yahvé, o Deus de seus pais, que o fez sair da terra do Egito, aderir a outros deuses, adoraram-nos e serviram-nos. Por isso fez sobreviver eles sobre todas essas desgraças. Desgraça é o templo que ele construiu. Bom, gente, vocês viram aí o contexto. Qual casa que se refere, qual lugar, oração, esse Deus que apareceu que ouviu a prece dele, qual que foi a prece de Salomão, como ele consagrou aquele templo, a interpretação errônea que esse Deus maluco, junto com Salomão, direcionou, desvirtuou a pessoa central dessa, vamos dizer, profecia, dessa coisa que falaram. Então é isso. É isso. Eu queria analisar com vocês dentro do contexto, tá bom? Aí quase 50 minutos de vídeo. Eu agradeço a vocês que acompanham. O Nicolas, por enquanto, ainda está com emprego. Muito ocupado, lendo, estudando. Agora eu estou em outra modalidade fazendo esboço e comprei uma coisinha para desenhar praticamente para os religiosos e pseudo despertos. É um novo formato de vídeo que eu estarei montando, se o pai me permitir. Tá certo? Muito obrigado a você que acompanhou até aqui e que o pai continue abençoando. E tadinhos daqueles que vão frequentar esse lixo construído com base de muito sacrifício de pessoas, que é o pior ainda. Obrigado, viu? Tchau, tchau.